Fala pessoal, vamos aqui para mais um react. Mas esse aqui, ao contrário dos outros, eu já assisti, né? Então fake react, mas é mais porque eu gostei tanto desse vídeo que eu literalmente quero guardar ele num lugar especial, nem que seja os mínimos comentários que eu vou fazer aqui sobre esse vídeo aqui, que é um vídeo do Narras, do Narrativando, sobre narrativa não serve para nada. Porque, querendo ou não, esse vídeo aqui, ele é uma simplificação antropológica do que é criar histórias, da importância da narrativa, mas muito mais todo o processo da importância de como você cria histórias, né? Narrativa não serve para nada. Narrativa não serve pra nada. Se arte é subjetiva e escrita é uma forma de arte, pra que as regras da escrita servem? Acho que você já se questionou isso, mas se não, te garanto que muitas pessoas nos comentários dos meus vídeos chegaram à conclusão que narrativa não serve pra nada. Uma dica aqui que eu posso dar pro pessoal, que é um exemplozinho que eu gosto de dar sobre narrativa, tal. Se tudo é subjetivo, não existe. E tudo depende de gosto, gosto não existe. Como que você vai discutir? Como que você vai sistematizar? Como é que você cria algo a partir de algo se nada existe uma regra por trás? Mesmo que o resultado final seja subjetivo, o método que você tem não é. Uma história, você consegue fazer um personagem, desenhar um personagem de qualquer traço. Mas mesmo assim, você ainda tem que respeitar certos parâmetros da anatomia. Você precisa estudar o ambiente. Às vezes as regras são baseadas única e exclusivamente em certa sequência lógica que é bom você seguir para passar uma história, para que outras pessoas consigam ir além do que você está dizendo. E você fazer exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo, que ele é meio bobo, mas ele exemplifica bastante. Se você foi um jovem que assistiu Dragon Ball, assistiu Naruto, você já leu a obra com viés? O que é ler a obra com viés? Você ignora, você vai lendo a obra ignorando aspectos narrativos, a história. E você lê a obra única e exclusivamente para ver o quão fortes são os personagens. É o famoso ler a obra para fazer power scaling, que hoje em dia chama. No bruto, eu vou ler a obra vendo a sequência lógica do poder vai sendo evoluído. Ou seja, você está lendo a obra a partir de uma regra que você estabeleceu, sequência. Então, o autor sabe disso. Então, é uma forma de você consumir a obra além da obra. Vamos dar um exemplo mais bobo e banal? Referência. 90% das referências, 90% das vezes, tipo, eu vou basear aqui a minha história numa tribo celta, igual Avatar. Dane-se. Isso não é importante. 90% do público nem vai sequer... É sério, gente. Tem gente que assistiu Avatar e não sabia que ele é baseado em Kung Fu. Eu não tô brincando. Não tô brincando. Porque, tem gente que não percebeu. Então, se boa parte das pessoas perceberam ou não perceberam, não significa que não estava lá a inspiração. Existe a obra que você lê e a obra que você vai estudar ela. Então, você vai estudar com o autor, ou seja, toda obra tem uma linha lógica. E o autor, ele segue uma linha lógica que já existe para que quem for estudar a obra dele no futuro consiga seguir a sequência lógica dele. E por que isso acontece? Porque como ele faz a obra em uma sequência lógica, para pessoas estudarem, quem não estuda pode até não perceber as técnicas usadas, mas a pessoa sente. A pessoa pode até nem sequer saber que Avatar foi baseado em Kung Fu, mas ele sentiu, porque ele percebeu que todos aqueles movimentos não só faziam sentido quando eles estavam, em certo grau, conectados entre si. Então, mesmo que no final o que depende é o seu gosto, é o seu sentimento, o método usado para chegar nisso é padrão. Exemplo, eu gosto de falar muito isso, que foi uma porrada que eu tomei de uma criança. Como assim uma porrada? Uma pergunta que eu falei. O quê? Eu fiquei horas e horas e não consegui. Eu assisti um filme, aí tava com uma criança, a gente voltou lá, o pessoal tava... Pô, eu gostei desse filme, mas o diálogo eu não gostei muito. Pô. Se não fosse diálogo ruim, falando logo de diálogo, então você já percebeu que eu tenho problema com o diálogo. Não gostei muito do filme. Aí eu falei, não gostei do filme. Se não fosse o diálogo, eu daria 10, mas eu vou dar 9. A criança olhou pra mim e perguntou, não entendi. Eu falei, não entendeu o quê? Porque o diálogo ruim tira um ponto da sua média. Isso na época me fez entrar em parafuso. Porque eu literalmente não tinha resposta. Eu falei, toma pirulito, vai embora. eu literal não consegui responder. Do porquê o diálogo me incomodava tanto.
Sendo que tinha outros aspectos que eu sequer tinha percebido como erro, mas quando eu parei para pensar, é erro. Porque obras são mentiras. E são mentiras que querem lhe passar sentimentos. Então, há certos aspectos, há certos sentimentos que você simplesmente vai sentir com intensidade diferente. Por quê? Sentimento não tem peso, sentimento não se vê, sentimento não se toca. E cada pessoa sente de maneira diferente. Eu tenho certeza que você já viu alguma análise da pessoa batendo muito num ponto. Animação muito isso. Pô, a animação de Dragon Ball é horrível, é um lixo, lixo. Animação de. Outra obra. A animação de Baki é um lixo. A animação de Baki é muito ruim. É só um mangá colorido. Eu vi muita gente falando isso de Baki, por exemplo. Baki da Netflix. Se você não conhece. Aí eu falei, sim, é um lixo a animação. E isso, literal, não me impediu em nenhum momento de ficar embasbacado, em catarse e achando a obra incrível. Sendo que em outras obras, a animação ser ruim já me desconectou totalmente. Então essa subjetividade, ela é difícil de ter não porque não existe regra, essa regra existe. Só que a sua sensibilidade à regra é diferente para cada pessoa, de cada experiência. Eu gosto de dar muito exemplo, Lê, por que você gosta de obras com ritmo mais lento? Não é que eu gosto de obras mais lentas, ao contrário, eu gosto de obras dinâmicas, mas hoje em dia você tem obras tão dinâmicas, que porque eu me saturei de obras dinâmicas, que eu acabei valorizando obras rápidas. Se a gente então tivesse, num momento da indústria, que tivesse obra muito devagar, um poderoso chefão da vida, eu estaria me saturando de obras devagar e estaria indo para obras mais rápidas. Nossa, Lê, é isso mesmo? Sim, só que tem uma coisinha muito diferente disso aí, tá, gente? Isso que eu tô falando, ela é muito mais para antigamente. Hoje em dia você tem internet. Hoje em dia você tem na sua palma da sua mão qualquer era do cinema, da indústria da sua vida. Cansei de obra devagar? Cansei de obra que acelera muito? Eu quero uma obra mais lenta? Eu tenho todo o histórico de animes feitos da história para eu assistir. Cara, cansei de Jujutsu. Vou pra Dragon Ball. Vou pra obras antigas. Cansei de obras antigas. O ritmo das obras antigas é muito lento. Você tem as obras novas. Antigamente, como você não tinha internet nem informação deliberada, você literal não tinha tanto a opção de escolha. Você estava refém do que era lançado agora. Tanto que muitas pessoas literalmente só consomem o que é novo, o que é lançamento. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem um mar. Eu gosto muito de falar isso. Se não existisse, a partir de hoje, não vai se lançar mais nenhuma obra, filme, série, livro, nunca mais lançado. Não vai lançar nunca mais. Você ainda tem uma quantidade tão gigantesca de obra para consumir que nunca faria falta. Você não tem tempo de vida hábil para consumir tudo que foi feito pela raça humana a partir do seu nascimento, até o seu nascimento. Ou seja, a escassez gerada de entretenimento, ela é plástica. Então, tá vendo esse viés de complexidade? O Nas nem falou isso porque, ó, eu acabei de ver aqui. Eu fiquei 5 minutos só falar isso, eu nem cliquei no vídeo do narrador. Nas, me desculpe, eu não tenho capacidade de fazer vídeo curto e eu vou falando. Vamos embora, senão o vídeo vai ficar com 50 minutos de novo. Meu medo era eu não conseguir adicionar, eu já dobrei o tempo do vídeo. Afinal, regras de escrita só deixam todas as obras iguais, tudo vai ficar repetido e previsível. Essa reação acontecia principalmente quando eu acabava usando algo que uma pessoa gostava como um exemplo negativo. Mas ei, nada pessoal, estudar tecnicamente algo e o nosso gosto são duas coisas completamente diferentes. Isso é verdade pra caramba. Eu estudo bastante animação, pra você ter noção, eu sou inscrito em um monte de canal de... Putz, eu não vou ter ela aqui, droga. Mas um monte de canal que literal ensina você a desenhar. E eu literal não pego uma caneta pra desenhar. Caso o pessoal não saiba, eu vou falar assim, eu tenho os dedos tortos, eu não tenho o movimento completo dos dedos. No bruto, se eu mexo um dedo, não mexe vários, né? Eu não tenho, sei lá o que acontece. Eu nasci com os dedos tortos. Aí eu tive que usar uns negócios pra colocar o dedo no lugar. E isso fez eu, desde criança, não só não conseguir desenhar muito bem, como ter uma caligrafia muito horrível. Eu passei, quase 10 anos da minha vida fazendo curso de caligrafia. E a minha caligrafia saiu de hierógrafos pra caligrafia feia, pra você ter noção, né? Mas isso não é desculpa, não. Isso não é desculpa, não, tá, gente? Não existe. Gente, tem gente que não tem nem mão e desenho, tá? É só que, como eu larguei de mais de longe do que as outras pessoas, eu acabei não me interessando tanto pela arte
do método. Mas eu estudar, ver gente falando, luz, composição, animação, desenho, eu sou completamente apaixonado de ver a paixão de outras pessoas por algo, tá? Mas eu fazer, eu não faço, infelizmente, né? Tipo, eu saio muito de coisa, pô. Eu lembro até que eu fiquei 2 meses da minha infância treinando as minhas mãos pra fazer o sinal do Spock. Sabe o sinal da paz? Aquele que você pega 2 dedinhos e joga pra um lado pro outro? Eu não conseguia fazer. Eu só consigo fazer com uma mão. Eu fiquei treinando por 2 meses pra conseguir com uma mão fazer ele. Eu tô fazendo ele aqui e agora deixa eu fazer ele. Pra você ter noção. Então, eu literalmente não tem muito movimento nos dedos, né? Ali, mas desenho não é só movimento no meio, depois. Eu sei, gente. É só uma questão de dificuldade de iniciar. Essa dificuldade me afastou um pouquinho da área mais técnica de resolução, mas não me afastou de amar ouvir pessoas aprendendo isso. Não à toa que. Eu já falei isso aqui com Dragon Ball. Eu não sei se está em algum vídeo, mas de eu gostar muito de Dragon Ball Super mangá, muito mais, nem tanto pela história. Se fosse pela história, eu teria dropado no começo, porque no começo é meio coisinha, mas ver a evolução do Toyotaro. Ver a evolução de um mangaka. Porque muitas vezes a gente tá acostumado a ver mangakas prontos, pô. Akira é isso, pô. Muita gente acha que Akira ele é um profissional de um hit só, não. Akira já era um mangaka extremamente famoso, habilidoso, centenas de mangá no começo do Dragon Ball. Então a indústria acaba selecionando muito, né? A indústria antigamente ela era muito elitista, sei lá. Você não tinha espaço para ver um mangaka evoluindo. Ou você ia lá comprar os doujins dele e você não tinha isso de evoluir. Hoje em dia tem muito mais, você vê evolução por causa da internet, você tem gente fazendo webcomics, então você vê isso e é muito legal. Eu falando muito, desculpa. Só que esse tipo de opinião defensiva é mais comum do que você imagina. E como normalmente acontece com quem tem certezas demais sobre tudo, elas são ditas por pessoas que nunca dedicaram um minuto sequer da vida pra... Argumento de conforto. Argumento de conforto. É muito confortável você falar que tal coisa não importa, porque para você é mais confortável, né? É aquele clássico. Tá, esse aspecto é ruim. E daí? E daí mesmo, não tem problema. Mas é um aspecto ruim. Você não precisa gostar de coisa boa, gente. Você gostar de coisa ruim não quer dizer que você é uma pessoa ruim, não quer dizer que seu gosto é ruim, não quer dizer nada. Só quer dizer que você tem um gosto, que é o seu gosto. Você tem uma percepção. O que acontece é, muitas pessoas gostam de coisa ruim só porque elas nunca pararam para refletir o que é o gosto dela e do porquê ela gosta das coisas. Então o que acontece é muito mais um medo e até mesmo uma ignorância da pessoa com referente ao gosto dela. Para que eu vou perder tempo descobrindo mais sobre mim mesmo se eu posso simplesmente assistir mais um filme genérico, mais um monte de filme para ver. Tem gente que não vê como entretenimento conhecer a si mesmo. É muito mais fácil você o quê? Ir em obras prontas. Para estudar sobre o assunto. Mas, por incrível que pareça, a opinião tem algum mérito. Por isso eu peço que tenha paciência e fique comigo enquanto eu te explico como narrativa não serve pra nada, mas ainda é essencial. Observe essas duas pinturas. São estilos bem diferentes. Uma segue técnicas mais clássicas de desenho para criar algo próximo da representação de um elemento real e a outra é mais abstrata. Uma é... Vou gostar de dar um exemplozinho pequenininho que... Gente, não é que... A Mona Lisa é melhor que esse desenho abstrato? Sim. Como assim? Como você pode falar isso? Porque existe uma coisinha... Porque técnica, ela é muito mais objetiva. Ou seja, se o seu critério para olhar algo tão simplório quanto uma pintura é a técnica sempre vai ter muito mais peso. Por quê? Porque é algo objetivo. Então você olha a técnica, você vê... Porque a técnica significa o quê? Esforço. Porque o pessoal vê arte de ar e gorfa para arte de ar. Porque a arte de ar é um bonito plástico, porque você sabe que não teve esforço, você não teve técnica. Quando você vê uma pessoa correndo muito, muito rápido, pulando 10 metros, você sabe que aquela pessoa se esforçou muito. Porque você sabe que isso é difícil. Porque você não precisa ser muito inteligente para ver algo assim e falar, isso foi pintado à mão, o cara pulou com as pernas dele 10 metros, eu nem conseguiria imaginar. Eu não consigo correr o que esse cara correu, o cara pulou 2 metros. Então, quando você compara com as suas habilidades, você vê, isso é bom, isso é incrível. Então, algo que é mais técnico, algo que a pessoa olha e fala, meu Deus, como é difícil, a pessoa vê isso como valor e vê algo como uma experiência nova. Então, por isso que a técnica, ela tende a ser um pouquinho mais objetiva. O que o narrador vai explicar é que técnica, ela pode ser um pouquinho fora da curva. Sim, técnica é algo um pouquinho fora da curva, só que balança dos gostos. Ela pode ter um peso maior do que os outros, mas os outros podem ter um peso maior. Vou dar um exemplo de novo com o corredor.
Foi um corredor, pulou 10 metros. Aí vem outro corredor, tu tá, corre, pulou 5 metros. Ok. Tecnicamente, eles pularam. O que pulou 5 metros, pulou melhor, né? O que pulou 5 metros, pulou menos. Então, ele é tecnicamente inferior ao outro, na questão de resultado. Mas esse que pulou 5 metros, ele literal não tem as duas pernas. É um paralímpico. A sua percepção, a partir de agora, do próprio feito dele, com o contexto, mudou a sua percepção. Então, técnica te leva até certo ponto, mas não garante o amor das pessoas. Ele só usou a Mona Lisa, porque a Mona Lisa é famosa não pela técnica usada nela, mas foi pela história por trás da Mona Lisa. Então, mesmo que a Mona Lisa ela tenha técnica, o que fez você conhecer a Mona Lisa, o que fez a Mona Lisa famosa, não foi a técnica usada nela, foi os vários e vários roubos que tornaram ela a pintura mais famosa do mundo. A mesma coisa que essa técnica mais abstrata, ela não é apenas uma imagem, ela é um recorte da história e do movimento da arte usada. O que significa a arte é sobre causar sentimento. Se o sentimento que você mais valora, que é o mais objetivo, que é impressionar, causar o sentimento de, meu Deus, que coisa impressionante, a Mona Lisa vai causar muito mais esse sentimento de impressionante. Porque aqui até você consegue fazer, dentro da sua cabeça pelo menos, né? Porque muita gente fala assim, parece um desenho de uma criança. Mas, porque parece mais impressionante. Parece que esse artista se esforçou muito mais que esse, no bruto, claro, falando. Pensando assim, é um pensamento bruto. Mas quando você estuda a própria história, você vai começar a valorizar muito mais aquilo. Eu gosto de chamar de valor de contexto. É algo que vai ganhando valor com parte no contexto que você conhece. Então, por isso que tem certas coisas, tipo... Porque você acha de pintura realista, e ele tem um valor mais imediato. Pintura realista sempre parece impressionante, não importa o contexto. Sempre parece impressionante porque todo mundo consegue ver que é difícil pra caramba. Um cara pular 10 metros é difícil pra caramba porque o pessoal sabe disso. O pessoal sabe disso. Vamos dar mais um exemplo agora sobre de academia. Um cara lá, gigantesco, levanta um peso de 300 quilos. Uou, 300 quilos é coisa pra caramba. Eu pego 20 quilos na academia. Aí o outro cara vai lá e pega 200 quilos. Menos impressionante que o que pegou de 300. Aí eu falo, o que pegou de 300 tá cheio de anabolizante, cheio de esteroide. E o que pegou 200 é natural. Eu tirei apenas um contexto para fazer o natural parecer muito mais impressionante, pelo menos agora, a partir de agora, que o de 300. Às vezes é só equivalente, mas isso que muda. Então a olho nu, esse aqui parece mais impressionante. Mas essa primeira percepção de arte, de valor, não é tão impressionante quanto tudo que o cerca. Por isso que uma arte só ser bonita não faz a história ser boa. A animação só ser bonita não faz a história ser boa. É só aquela parte mais plástica. Mas essa parte plástica tem valor. A técnica tem valor. Porque eu sei que cada animador de Kimetsu no Yaiba estava lá se matando para entregar aquela animação bonita. Eu sei disso. Então isso tem valor. Mas não é o mais importante. Porque o valor está limitado ao contexto. Uma arte muito mais, entre aspas, simples e visualmente menos impressionante pode ter muito mais coração. Pode ter muito mais arte. Pode ter muito mais amor. Pode ter muito mais significado que uma pintura emulando uma foto. Às vezes uma foto, que é algo super simples, você dá um clique, pode ter muito mais contexto do que ela representa, não do que ela é, porque toda arte é o que ela representa, não só o que ela é. Toda arte precisa de contexto. A Mona Lisa tem contexto, para você ter noção. As pessoas, meu Deus, a Mona Lisa, a mais incrível, única e exclusivamente pela técnica. Não, a história fez você olhar para ela, para você ter noção do como é incrível. Objetivamente melhor que a outra? Não, vai depender do gosto pessoal. Agora, se olharmos essas duas, novamente uma é mais próxima do real e a outra mais abstrata ainda. Aqui, muitas pessoas já começam a falar que uma é melhor do que a outra, mas... O narrador aqui tá sendo político, tá? Ele usa... porque o pessoal do canal dele então já tem um certo conhecimento de arte. Mas pra uma pessoa leiga, no primeiro exemplo, a Mona Lisa já seria infinitamente melhor, entendeu? Como assim? Por quê? O povo comum não sabe o que é desenho. Ele não sabe do processo porque ele não conhece. Para você valorizar uma animação bem feita, você precisa ver a animação mal feita. Para você valorizar... Eu vou dar de novo esse exemplo, eu falo 300 vezes, eu não sei se tem aqui algum vídeo, né? Porque é bagunçado aqui os vídeos desse canal. O meu pai assistiu Aranha Verso 1, terminou Aranha Verso e falou, nossa, que filme legal. Imagina se fosse real. A revolução, que era o estilo de Aranha Verso, para meu pai não significou nada, porque ele não valoriza, porque ele não conhece técnica de animação. Meu pai não assiste todas as animações que saíram para ele sentir que a animação 3D realista estava completamente saturada para você. Para você valorizar
certas obras você precisa de contexto. E tem certas outras obras que você não precisa de contexto. Então, por isso, é aquela coisa que eu falei de muro. Que é mais fácil de entender? Porque é mais próximo do real? Porque aparentemente o nível da técnica utilizada é maior? Mas nada disso importa. Se alguém gostou da abstrata, não há argumento que a faça mudar de opinião. Talvez ainda possamos analisar coisas mais práticas, como a técnica... Entendeu, gente? O que acontece é, a técnica nunca estará acima da emoção. Porque no final, toda obra de arte é para lhe causar emoção. Toda. Não existe uma obra de arte que não lhe cause emoção. Ali, eu olho para... Vou dar um exemplo aqui muito cartunista que a pessoa vai me matar. Até mesmo a porcaria de uma imagem gerada por IA não te causa emoção. Ali, eu olho para uma obra de IA e não sinto nada. Não, você sente apatia, raiva, indignação. Você sente alguma coisa. Não existe não sentimento. Todo sentimento do ser humano é um sentimento. Até quando você... Ou você tá em coma, dormindo, ou você tá morto para você não ter nenhum sentimento. E até quando você tá dormindo, você pode estar sonhando. Quando você tá em coma, aí já é diferente, para ver se tem consciência, é outro debate. E morto, se você acredita em céu, se não acredita, você me entendeu. Então toda obra é para causar sentimento. E técnica te causa um sentimento mais universal, porque você consegue valorizar, você sabe a velocidade do pincel e tal. Já sentimento. Já outros sentimentos, não. Eu gosto muito de dar esse exemplo, toda piada de quebra de padrão, você precisa que a pessoa entenda o padrão antes, porque senão vira só uma piada ruim. Para você ver o que é uma subversão, você precisa ter a versão principal. Uma obra aqui, vamos lá, aquela obra lá super abstrata, feita com tinta, aquela obra para muitas pessoas não faz sentido, mas o artista, ele fez o quê? Eu tô aqui pintando, me matando pra técnica, pra impressionar as outras pessoas, porque eu sei que se eu fizer uma pintura mega realista, ela vai ser universal. Todo mundo vai gostar. Só que técnica não é tão importante. Então eu vou causar só esse sentimento. Eu vou só pintar. Tem artista no TikTok que o que ele faz? Ele pega balde, joga numa tela e a partir do que o splash faz, ele faz um desenho por cima. É quando a técnica se sobressai e fica aquele negócio elitista de que para você ter o direito de sentir o sentimento, você precisa entender 1 milhão de aquarelas. E como muita coisa vai e vem, uma hora o padrão da arte tá realista, outra parte tá surrealista, outra parte tá fora de sentido. Antigamente até mesmo esse tipo de padrão de arte, que é o chamado moderno, que antigamente o pessoal fazia uma arte e colocava, você tinha que ler uma bíblia para entender aquela arte, porque a pessoa tava quase querendo te obrigar a ter um sentimento único e fixo com aquela arte. Aí o pessoal chegou, não, pô. A pessoa tem que sentir. A pessoa tem que ter o direito de sentir qualquer coisa. Aí você vê, o cara lá e pegou, você quer definir o que é arte, meu amigo? Vou pegar essa privada, colocar ela de cabeça pra lá. É arte. Ah, não é arte. Dane-se, pô. Tá aí. A pessoa que vai ver e vai definir o que é arte, ela vai olhar pra isso e vai querer. Vai sentir e vai ter o sentimento. Aí a gente tá nesse padrão pós-moderno que, convenientemente, não busca sentido nenhum, faz coisas aleatórias e deixa a pessoa completar a arte como se a técnica não fosse importante. Tá vendo essa parte do falso padrão? E eu tenho tudo isso aqui de cabeça. Imagine que eu não tenho. Então por isso que às vezes tem certa arte que ela precisa de contexto, tem arte que não precisa de contexto, e tá tudo bem. Cada um, hoje em dia, principalmente por causa da internet, porque hoje em dia você não tá mais refém do sistema. Você pode seguir artista surrealista, artista realista, artista que ele quebra padrão, que ele segue padrão, que não tem problema nenhum. Hoje a gente tá muito mais democrático nesse sentido. Talvez para se viver disso não, mas pelo menos para expor a sua arte sim, né? Então acaba acontecendo que o importante é em que parte da sua vida certa arte vai fazer sentido. Usada para pintar, a forma que a tinta seca na tela e seus leves relevos e depressões, coisa que só temos a sensação quando vemos uma pintura presencialmente, o contraste das cores, a disposição dos elementos, para alguns até a história do quadro ou do próprio autor influenciam em seu gosto e dão um significado além para a pintura. Porém, tá vendo a diferença de um youtuber bom para um youtuber ruim? O cara com uma frase falou coisas que eu passei 20 minutos aqui explicando. Mas eu acho importante também você trazer certas coisas de maneira... Eu não vou falar muito, chega. Dizem, gosto é gosto. Putz, então já era. Cada um rabisca o que quiser e fim. Essa é uma discussão enorme na real. Em geral, fica mais ligado na área das imagens, que são uma experiência autocontida que passa boa parte de sua informação superficial instantaneamente. Mas histórias, apesar de terem suas similaridades com o que falamos, têm um fator extra, que é a comunicação de forma mais explícita, usando a capacidade da linguagem escrita e falada.
Isso complica tudo. Assim como biologicamente o impulso dos seres vivos é procriar, a função primordial de uma história é passar informação para o futuro. E assim como animais passaram pela seleção natural, as técnicas narrativas passaram por uma seleção natural de eficácia em relação ao funcionamento biológico do nosso cérebro, que é a mesma coisa. Basicamente, gente, toda a história foi tentativa e erro até a gente chegar no nosso padrão hoje em dia. Só que o que acontece é que a gente não tá contando história, gente, desde que o cinema é cinema. Não, a gente tá contando. O método de contar história é novo só no cinema, só na série. Mas em livro, não, filho, tem muito livro, história narrada, história dita. Boa parte de todas as histórias do mundo foram passadas de maneira oral. Oral, gente. Tá? E sabe, hoje em dia o pessoal fala, pô, peraí, quer dizer que muitas histórias foram passadas de maneira oral, você fala assim, ó, falando lá, e a história não se corrompeu? Sim. Nós temos vários exemplos históricos de histórias sendo passadas de maneira oral por gerações e o seu significado ser o mesmo. Se você pegar algumas tribos, normalmente daquela parte de antes da escrita se popularizar, você tem um período de lendas antes da escrita e depois da escrita. Você pode estudar isso daí. Então o que aconteceu? O pessoal pegou, o pessoal foi lá e conseguiu pegar como era o mito antes da escrita, e depois que a escrita foi inventada. E você conseguiu uma alta similaridade gigantesca dela, para você ter noção de como isso aconteceu. De você ter essa da história se mantendo por gerações e gerações apenas na tradição oral, né? Leo, como é que o pessoal sabe disso historicamente? Por causa dos rituais. Antigamente os rituais de passagem, linguísticos, de história, tinham muito mais peso. Antigamente, às vezes você tinha membros da tribo que eles eram responsáveis única e exclusivamente para contar a história. E quando você separava as tribos, você tinha a mesma história sendo contada de maneiras com a mesma pessoa, para você ter noção. Então, a mesma história separou a tribo e a história foi contada do mesmo jeito por gerações. Então, você tinha isso. Então, imagine você pegar todos esses séculos e séculos de informação que quer dizer alguma coisa, que quer mostrar algo para as pessoas. A gente tem séculos e séculos. E o que isso significa? Neurociência, basicamente. A gente inconscientemente, a gente foi pegando o padrão que o nosso cérebro mais funciona. Então, toda a técnica, ela é uma forma de você padronizar resultados. E todo o resultado vem de você estudar as técnicas. Por isso que hoje em dia, algo que a gente pode falar, o que é ruim? Hoje em dia, mais objetivamente, quando a obra quer passar um sentimento, uma obra vai lá, vou te mostrar uma cena que quer te fazer chorar, e você ri. Essa série falhou na sua própria intenção, que era passar a sua mensagem. Esse acho que é a definição mais universal do que é algo ruim dentro de uma obra. Há uns 1,7 milhões de anos. Desde pinturas rupestres a mitos ancestrais, contos medievais, histórias para... Isso aí mostra bastante também. Que eu assisti esse vídeo faz um tempo, não lembro tão bem, né? Minha memória é um pouquinho ruim. De você pegar histórias contadas em desenhos e quando for passar elas para linguagem mesmo, de ter uma vivacidade gigantesca. Antigamente, pessoal, não é universal isso não, tá, gente? Muitos mitos, eles foram criados por distorções de fala. Mas existiu sim mitos passados de maneira muito eficaz por gerações. Então, depende muito de como a cultura era pesada para evitar distorções. A gente tem mitos que foram se transformando com as eras e mitos que foram só se fortificando com as eras. De você pegar, por exemplo, um manuscrito de 2000 a.C. 2000 a.C.? Acho que é um pouco menos. Acho que é 1000. A escrita não é tão velha assim, não. Desculpa, gente. Você pegar um escrito e você pegar um escrito dessa mesma história, tipo, 800 anos depois, feito à mão, e ser a mesma coisa, basicamente. Ser a mesma coisa. No máximo, certos fonemas e fonéticos foram colocados. Então, a nossa história humana, em milhões, em séculos, milênios, é sobre padronização de histórias. Porque o que a gente quer passar com a história, além da informação, são sentimentos. Sentimentos, informação total. Então a gente sempre sabe. Crianças, ficção moderna. Todas as histórias passam informação para o futuro, seja o registro de um momento, uma reflexão sobre algo, uma lição de moral ou sentimentos e sensações do autor.
Para fazer isso, elas precisam manter seu leitor durante toda a obra, diferente de uma pintura, que não possui início, meio e fim. E as formas de atingir esse objetivo são várias. Conseguimos ver técnicas pré-teatro grego, as medievais, as orientais e suas infinitas variações. Mas conforme elas... Porque todo ser humano é diferente e único. Então imagine se você faz uma história que só uma pessoa, você, vê o valor dela. Imagine como seria triste a arte se só quem consegue entender a arte é o autor. Imagine você fazer um livro que você faz, personagem caiu, mas o motivo que esse personagem caiu só está na sua cabeça. Então você que tem técnicas em arte para você fazer o máximo de pessoas conseguirem entender da sua arte. Na verdade, a própria escrita, a própria fala, são formas da arte de você passar essas histórias. Você fala para quê? Por quê? Para passar informação, para passar. A linguagem foi criada para isso, por incrível que pareça. A forma mais comum, mais universal de contar histórias são as cantigas, são as músicas, são as histórias que você conta na hora de dormir, são as histórias das batalhas. E você padroniza porque o seu sentimento, ele é seu, mas você precisa traduzir o que é intraduzível, que são os seus sentimentos, suas informações, suas intenções, para outra pessoa. Então, uma obra, as técnicas são feitas para isso, para que uma obra fique o mais universal possível dentro da sua lógica. Claro que tem obras hoje em dia que elas não querem ser universais, é que ela atingir um nicho. Quero fazer uma obra para skatista. Então você vai usar trejeitos de skatista, ou seja, você não vai pegar uma pessoa que não sabe de skate e vai gostar daquela obra. Não, essa obra aqui é para um público específico. Só que aí você precisa saber o que é o público padrão, depois o que é o público de skate e como você vai fazer obras para esse público específico. Aí é outro rolê. Foram sendo usadas em várias obras, algumas tinham mais sucesso do que outras. E aqui já estamos desconsiderando temas populares ou influências sociais. Estamos falando de coisas mais profundas, usadas em qualquer tipo de história por qualquer autor. Pô, mas se eu quero passar informação pra alguém, por que eu não faço isso diretamente? Qual a necessidade de contar uma história? É uma ótima pergunta. Porque não funciona assim. Porque quando você quer passar um sentimento, gente, o seu sentimento não é o mesmo sentimento da pessoa. Vou dar um exemplo aqui um pouquinho mais cabal, que é um pouquinho até cartunista, que eu vivo falando nesse exemplo, se você falar, eu quebrei a perna, o que significa? As pessoas vão falar, talvez, dói quebrar a perna, dói quebrar o dedo, dói quebrar o braço. O quanto dói? O quanto? Você sabe o quanto dói quebrar alguma coisa? Não. Então, essa informação vai ser, essa simples frase, vai ter um peso para quem nunca quebrou nada, e aquela pessoa que tá com a chapa, tá com os pinos do braço, eu quebrei a perna, ele vai falar... Nossa, já quebrei também. Dói demais. Então, em uma simples informação passada, vai ter dois pesos. Então, imagina se você quisesse passar uma informação que é para a próxima geração, que talvez, literal, nunca teria as mesmas experiências. Por que você acha que a informação de resiliência é tão forte? Ah, falhei, vou conseguir, falhei, continue, poder da amizade e tal. Porque antigamente, imagine você morrendo de fome, tendo que caçar, e tendo não só caçar para si, mas para trazer comida para o catar. Imagine você, um ser tão inteligente, tão cheio de intelecto antigamente, tendo que caçar com fome e ter que trazer. Ou aí você fala, em vez de você falar, continue, temos que caçar, você fala simplesmente, conta uma historinha, uma história boba. Temos que caçar para sua família não passar fome. Para você e sua família não passar fome. É uma história bem simples. Temos que continuar caçando para a próxima geração ter o que comer. Para as pessoas lá sorrirem. Esse simples contexto já traz um sentimento de muito mais importância do porquê caçar. Você não está caçando só para você. Da própria importância. Então por isso que esse padrão de resiliência, ele é tão passado e tão valorizado. Porque uma pessoa resiliente é mais importante. E essa mensagem, ela é tão importante. A própria jornada do herói. Se você quiser dar uma estudada depois, você pode dar uma estudada do porquê a jornada do herói ela é tão universal. E ela é o padrão, acho que, mais comum de obras literárias. Acho que, não sei se antes dos livros, né? Mas aí tem que ver. O problema é que histórias antes dos livros, como é que a palavra se perde ao vento, né? Aí complica nos historiadores, tadinho deles. E é muito importante para entendermos a importância das histórias. Faça o seguinte exercício comigo. Você precisa convencer uma criança de 5 anos de idade que mentir é errado, apenas com argumentos morais e filosóficos, nada de abstrações ou criar uma linha de acontecimentos. Talvez você fale de leis, do conceito de certo e errado, explicaria a moral, a virtude da alma. Eu te garanto que a criança pode até falar que entendeu, mas com certeza ela disse isso para você parar de falar coisa estranha. Nem precisa ser uma criança.
um adulto mesmo. Porque imagine, beleza, você vai falar isso para uma pessoa. Aí a pessoa, você está olhando para uma pessoa. Isso aí é chamado de viés da problemática da comunicação. Não existe um ruído entre o que você, existe um ruído entre o que você pensa, o que você abstrai, o que você fala, o que a pessoa ouve, o que a pessoa abstrai e o que a pessoa entende. Olha o tanto de camada de ruído. Olha o tanto. Então você está falando isso para uma pessoa. Você pode prestar atenção na reação, você pode prestar atenção nas perguntas, você pode prestar atenção na forma que ela tá te olhando. Às vezes a pessoa não tá entendendo, ela vai se perder, olhar para o infinito. E você pode olhar isso para a pessoa e falar da forma mais única possível da sua comunicação para essa pessoa. Só que aí isso vai exigir um esforço infernal. Para uma pessoa, coloca duas. E não só coloca duas pessoas, como coloca duas pessoas tendo que prestar atenção em você, que elas têm graus de inteligência diferente. Nem precisa de inteligência meio bobagem. Grau de vivência diferente. Melhor. Aí, para você fazer a pessoa, número 1, prestar atenção, você tem que explicar muito. Só que quando você explica muito, a pessoa número 2 se desinteressa e para de prestar atenção porque você está explicando demais e ela se desinteressa e ela acaba não entendendo. E isso, tô dando um exemplo simples de literal duas pessoas só. Imagine gerações para gerações de um simples conceito. Então, não à toa que muitas vezes, em vez de você, para que seja eficiente a informação ser passada, se você mentir, você está ferrado. O pior, né, que sua mãe faz, em vez de, para uma criança, às vezes é muito mais fácil, você vai mentir, eu vou te dar uma surra. Quer coisa mais universal do que dor? Não é o melhor, não ensina nada, mas você está punindo. Ao menos uma atitude vai ser evitada. A criança não vai aprender nada, pode crescer meu mongolóide, meu traumatizada, pode, mas pode ter certeza. Mentir ela não vai. Talvez ela nunca aprenda o do porquê não mentir. Mas uma coisa vai saber, se eu mentir, minha mãe me bate. É isso pelo menos que ela aprendeu. Então você parte por isso. Então por isso que histórias são tão importantes e a forma de contar histórias são importantes para a formação das pessoas. Para passar informações e passar sentimentos. E isso no micro, imagina no macro. É para ela. A verdade é que ela não vai ter compreendido de verdade porque mentir é errado. A mente dela literalmente não se desenvolveu ao ponto de entender esse tipo de argumento. Até que você eventualmente desiste e acaba falando: se você mentir, algo ruim pode acontecer com você. Opa, isso é uma linha de acontecimento, uma quebra das regras. Mas talvez chame a atenção da criança. Acabei de falar de pensando. Gente, não é que as histórias criam a cultura cria as histórias cria a cultura cria a história é um ciclo infinito onde a gente não sabe onde começou, nem quais são os pontos mais importantes. Não adianta você pegar uma história, fazer uma puta de uma história e colocar lá que vai pegar dentro da cultura. Não é assim que funciona. É algo simbiótico, você não consegue separar. Então por isso que você não consegue fazer uma engenharia social tão bem feita. E hoje em dia, que a gente tem literalmente... A gente consegue ver como o cérebro funciona, a gente não consegue tão bem fazer isso. A gente consegue otimizar o que já é feito, mas fazer o que a gente quer, a gente não consegue, tá? Só parando aqui para pensar, porque às vezes tem um pessoal meio estranhozinho aí que quer ficar definindo e fazendo cunho moral e querendo, a partir do entretenimento, fazer um tipo de seleção de cultura. Porque eu tô falando isso no micro, e no macro fica infinitamente difícil. Só para explicar aqui, né? Porque às vezes, sei lá o que acontece, aí o pessoal fica colocando palavra na minha boca. Principalmente que é um assunto meio polêmico, né? Neurociência, em geral, é bem polêmico. Padrão social é polêmico pra caramba. Formação de culturas e você passar conhecimento, passar até mesmo problemas para as próximas culturas é algo muito complexo e a gente está estudando há pouquíssimo tempo, dado o tempo gigantesco que existe. E dado até a própria datação. Que você tem informação, ok, mas você não tem conexão entre essas datações para você poder fazer um nexo causal. Nem se é possível. Eu estava vendo um estudo teórico que basicamente se a gente conseguisse fazer um supercomputador e conseguisse prever, conseguisse calcular a coletividade geral de cada indivíduo, ainda assim a gente não conseguiria prever o padrão de comportamento de toda uma sociedade. A gente iria conseguir prever o padrão de certo percentual. Mas o ser humano ele tem ainda uma desgracinha chamada imprevisibilidade. Ou seja, não importa o quão perfeito seja a sua história, vai ter um haterzinho que não vai gostar pelo motivo mais abstrato possível. Anota isso, com cada pessoa ter uma vivência e um estado de vida diferente, que você torna o ambiente do ser humano tão complexo e infinito que é impossível você ter algo chamado de consciência universal, né? O ser humano tem uma consciência coletiva, mas com graus de individualidade que o tornam único como um único indivíduo. Então é um coletivo
é um indivíduo infinito se juntando a um coletivo infinito que nunca vai conseguir ter uma simbiose completa, né? Ou seja, o ser humano, ele tem características de colmeia, mas com características individuais intrínsecas a si mesmo. É uma abelha individual que parece que precisa de uma colmeia e é uma experimento que não precisa. É muito complexo isso daí. Só de pensar isso já dá na minha cabeça. Então vamos parar, né? Só tô me resguardando que vai que acontece alguma loucura aqui. Eu não tô afim de ficar... Esse estilo de pessoa que debate esse tipo de coisa é muito chato. E eu não tô afim de queimar neurônio com isso daí, não. O que vai acontecer comigo? A curiosidade é despertada. Você provavelmente não percebeu, mas acabou de fazer uma projeção de uma sequência de acontecimentos. Basicamente, começou a contar uma história. Vê se isso soa familiar. Era uma vez um garoto que todo dia gritava lobo, e todos os moradores da vila ficavam com medo e se preparavam para lutar, mas sempre era mentira. Até que um dia o garoto realmente viu um lobo assustador e desesperado avisou a todos gritando: "Lobo, lobo, lobo!" Mas dessa vez ninguém acreditou nele, e o lobo devorou a criança. É capaz dos seus pais terem te contado uma história parecida com essa, ou você viu alguma série ou desenho que tinha isso. E o intuito era fazer você perceber, quando criança, o perigo de contar mentiras. Temos também os Três Porquinhos e a importância de evitar a preguiça e fazer as coisas direito, e temos vários outros contos nesse estilo. Histórias permitem que conceitos complexos, informações, sentimentos se escondam dentro da narrativa, se manifestando de formas mais naturais e simbólicas. É como se fosse uma mensagem secreta, uma palavra codificada. E graças a isso, histórias conseguem ter muita informação e fazer você manter essa informação na sua mente durante muito tempo. Pois quando derivamos um significado... Que foi a forma mais eficiente de você guardar informação, numa época a gente não tinha celular, numa época a gente não tinha dados, numa época a gente às vezes não tinha escrita. Por que contar uma história era tão eficiente? Porque era a forma mais eficiente de você passar um ensinamento. Antigamente, você passar informação. Porque você poderia até mesmo pintar, fazer um desenho nas cavernas. Mas enquanto você estivesse caçando, você não teria esses desenhos para revitalizar. Então, vem tanto da comunicação verbal, da comunicação de experiência e da comunicação da própria escrita. Olha que coisa linda. E provavelmente muita gente aqui acha que é só filminho. Tudo isso evoluiu para fazer um filmezinho da Marvel. E não tem problema nenhum. Porque antigamente a gente sofria tanto que as histórias eram feitas para a gente sobreviver. Hoje em dia é feito para nós vivermos. Para a gente se entreter, para a gente se divertir. Um mecanismo de defesa virou um mecanismo de prazer. Olha que loucura. Os sentidos sozinhos, através da nossa leitura e experiência, aquilo fica marcado na nossa mente, diferente de uma explicação direta que provavelmente vai ser esquecida rapidinho. Talvez você tenha experimentado algo parecido quando estava estudando alguma matéria na escola. O professor falava e você não entendia, e só passou a entender de verdade quando você parou sozinho para estudar e pensou qual que era o sentido daquilo, as consequências, como se chegava naquela solução, ou seja, você derivou o significado sozinho. E esses macetes em geral não foram feitos pensando, haha, vou fazer uma história e botar muitos significados a ela pra ela poder atravessar o tempo. Não foi nada disso. Tudo foi através da tentativa e erro. Mal sabiam nossos antepassados, mas eles estavam descobrindo o equivalente ao fogo do mundo das histórias, que é a forma adequada que nosso cérebro recebe, absorve, interpreta e armazena informação. E essa descoberta foi constante durante milhares de anos, até os dias de hoje, na real. Ah, e pro pessoalzinho aí, estranho, não, gente. As histórias não formaram um padrão do nosso cérebro. O nosso cérebro que tem padrões e as histórias que eles formam que tem nesse padrão desse cérebro. O que o nosso cérebro é formado são certas características desses padrões, não os padrões em si. A gente pode ver isso por causa das diferentes culturas e diferentes formas de você manter a informação. Ou seja, mesmo que a gente tenha uma tribo lá super afastada de todo tipo de colonização, ela, em vez dela fazer um livro, ela faz uma dança. Em vez dela escrever, ela dança, ela faz uma festa, ou seja, uma forma diferente de você guardar a informação. A necessidade de você ter essa informação guardada para si e da necessidade de como essa história é contada como um conto épico, você tem em padrão de toda tribo social do mundo. E quanto mais complexa é essa tribo, mais complexas essas histórias se tornam. Complexas em 1 trilhão de aspas. Vocês estudam lá que eu não vou ficar falando muito isso não. Bom, só para o pessoal, eu já vi gente discutindo que não. As histórias não descobriram o padrão do nosso cérebro. Não, as histórias moldaram o padrão do nosso cérebro. Então, se as histórias moldam o padrão do cérebro, se a gente moldar as histórias, a gente molda o cérebro.
Tá vendo o periguinho nesse tipo de lógica? E se você não entendeu, ainda bem, porque eu não queria ter entendido quando eu entendi o que esse pessoalzinho tá pensando. Com infinitos testes, falhas e sucessos, as técnicas que mais obtinham reação do público foram Perfeito. sendo passadas pra frente, enquanto outras foram deixadas de lado por serem limitadas demais, ou simplesmente menos eficientes. Toda essa conversa de eficiência é relevante pois histórias querem te fazer se envolver com elas. Rir, chorar, se interessar pelo mundo, pensar sobre a trama. Então, quando falamos de eficiência, estamos falando das técnicas que facilitam o autor a se conectar com o leitor. É quando nos emocionamos com um momento, seja triste ou épico, quando uma grande reviravolta acontece, quando o mundo te faz pensar sobre todas as possibilidades dele. É quando essas coisas acontecem que nossa memória fica marcada. Sentimentos intensos ajudam as memórias a ficarem mais vívidas na nossa mente. Verdade. Eu, por exemplo, sempre começo a lacrimejar quando penso em algumas partes de Tengen Toppa Gurren Lagann. É como se eu estivesse Não à toa que quando você vai no Oscar não tem comédia. Não tem comédia. Por quê? O sentimento de felicidade, riso, ele é mais pueril. Ele é bem mais pueril, na verdade, do que o sentimento de choque. Aí você fala, por quê? Porque o nosso cérebro é condicionado a você lembrar de coisa ruim. Então, muitas histórias, elas querem lhe causar um sentimento ruim, mas que você dê valor. Cara, ou você acha que é legal você tomar susto numa série, você querer chorar no final de uma série, você sentir tristeza, você sentir aquele sentimento de estranho, aquela catarse ruim, aquele sentimento ruim, aquele sentimento de estranhamento, ou até mesmo um Django Livre, um Oppenheimer, por exemplo, né? Filmes que mesmo que eles tenham momentos de descontração, o que eles estão abordando é pesado, é algo até mesmo vergonhoso de você parar. Mas ele está passando essa informação, fazendo a história passando algo ruim, mas que tem um impacto. Então não à toa que se você pergunta, a maioria das pessoas, momentos e histórias que você mais sentiu impacto, são momentos tristes. Seja a morte de um personagem, um momento triste de um personagem, um momento que um personagem enfraqueceu, nem que depois desse momento de tristeza vem um momento de catarse generalizada. O movimento do herói, o Django, pô. Você vê lá, ele sofrendo racismo, e quando você vê aquele racista, filha da mãe, tomando tiro, você... Porque você sentiu o reforço negativo, depois o reforço positivo. Errado ser racista. Certo, acabar com o racismo. Mata o racista. Simplificando aqui, basicamente. Mas você percebeu que vem um sentimento ruim e depois vem um sentimento bom? Não à toa que as comédias que mais chegaram próximas a ganhar Oscar, tipo um Barbie, são comédias dramáticas. Porque nós valorizamos muito mais esse tipo de sentimento, porque é ele que mais molda na sua mente. Você não pensa em momentos engraçados, você não consegue pensar tantos. Um filme que você casquetou de rir, mas aquele riso parece que ele é mais... Se ele fosse categorizar, é como se memórias felizes ficassem na opacidade 80 e memórias traumáticas ficassem na opacidade 100. Por quê? Perigo. Você pode ter infinitos momentos felizes na sua vida, mas muitas vezes uma experiência traumática pode acabar com a sua vida. Pode acabar com a sua percepção e acabar com todas as suas esperanças. Por isso, o seu cérebro vai sempre focar em coisa ruim. Porque ou você se acostuma com essa coisa ruim para que você não acabe com ela. Por isso que o seu cérebro foca em coisa ruim. Porque não à toa que os traumas muitas vezes vêm de uma romantização do sentimento ruim. Relacionamento tóxico, abuso e etc. Né? Desculpa aqui, assunto sensível. Então, por isso, é um dos motivos, pelo menos. Né? Eu falo muito por isso, gente, mas pensa assim que é tipo isso. Traduzo por isso, por tipo isso. Vivendo o momento, de tão marcante que foi. E isso é possível porque toda a paixão da equipe conseguiu ser entregue pra mim. Se você prestou atenção, percebeu que eu falei que as técnicas facilitam o trabalho, e não que fazem o trabalho. Pois é, se o autor não tem nada pra contar, não importa como as técnicas são usadas, a história... É o clássico, desenho bonito não faz história boa. E história boa, às vezes, não pode ser passada com desenho feio. É um equilíbrio. Por isso que hoje em dia, arte ainda é algo subjetivo. Porque, o ser humano é subjetivo por si. E como essa mensagem é passada, é subjetiva o suficiente para ser infinita. Por isso que, quando alguém fala, essa história é clichê, a história ela não é ruim porque ela é clichê. Quando você fala que a história é clichê e por isso que a história é ruim, isso só diz sobre você, não sobre a história. Eu não tenho culpa se você assistiu 1 milhão de romances e não gostou de Elementos, por exemplo. O Elementos não tem culpa que você assistiu 1 milhão de romances.
O pessoal mais novo. Para alguém essa obra vai ser feita. Muitas vezes você não gosta de clichê porque você já viu muito clichê e você já está saturado dos erros do clichê, ou você já não vê tanto valor pela percepção de valor, de quantidade, qualidade, versus escassez, etc. Aí que as coisas mudam. Algo clichê não é ruim por si. Algo clichê só que significa que você não está mais dando tanto valor quanto que a obra queria que você desse. A sua primeira obra que você gosta, normalmente tem aquele símbolo, aquele gostinho melhor, porque você não sabe. Não sabe o que acontece. Não sabe que você está entrando. Não à toa que todo começo de uma obra boa é como mel e às vezes o final sempre dá uma decepcionada. Seja porque a qualidade realmente caiu, ou seja porque você mudou. Obras de 20, uma obra com 10 anos, você não é o mesmo que quando começou. Aí, o que pode acontecer é simplesmente que você, infelizmente, mudou tanto que não consegue mais gostar desse tipo de obra. Às vezes, olha a problemática que eu acabei de falar aqui. Tem certas obras que o problema da obra não é a obra, é você. Olha que loucura. Imagine você reclamando lá, sendo que você simplesmente não teve um alinhamento de expectativa. Olha que bizarro. Vai ficar parecendo desconexa. E se o cara realmente for muito bom, fizer várias conexões narrativas e tudo mais, porém ainda não possuir a tal alma, vai ser uma história eficiente. E só. O que torna... Muita informação, pouca emoção. Porque no final também é para passar um sentimento através de uma informação, de uma história total. Imagina então uma história super carregada de informação, de diálogos dramáticos, de conceitos filosóficos e a história ser desinteressante. Por quê? É igual eu já falei. Se você vai colocar alguma filosofia e essa filosofia não encaixar com a sua história, por que diabos eu vou aprender essa filosofia com os momentos da sua história atrapalhando? É muito melhor eu pegar o livro do filósofo e eu mesmo ler. O filósofo se especializou em passar essa informação sem uma história por trás. Quando a sua história atrapalha a sua mensagem, tem algo de errado. Ou quando a sua mensagem atrapalha a sua história, tem algo de errado também. Principalmente quando o pessoal quer passar alguma lição de moral ou alguma vertente filosófica. Por isso que eu gosto muito de Soul, um dos motivos. Eu gosto muito de Soul porque ele conseguiu passar não uma, mas várias escolas de pensamento, de alma, etc, tal, de uma maneira muito divertida. E não só divertida, como me fez querer, por exemplo, pegar formas de vida, formas de filosofias, estudar filosofias que eu não concordo. Muito exclusivamente porque eu achei interessante. Soul me fez ver essa forma de ver a vida de maneira interessante, mesmo que eu acho ela errada no final. Olha que loucura. Torna uma história marcante não são as técnicas, e sim os elementos emocionais e simbólicos que ela carrega. Por isso você vai encontrar filmes, obras e filmes que ressoam com muitas pessoas. Por isso você vai encontrar filmes, obras e filmes emocionais e simbólicos que ela carrega. Por isso você vai encontrar filmes, obras e filmes que ressoam... Desculpa, eu tô sendo meio bobinha, mas é só pra não mostrar que eu não tô tão ruim, que eu tenho certeza que eu fiz isso aqui 1 trilhão de vezes nesse react aqui, principalmente porque eu não edito os reacts, né? Mas porque eu faço é tirar as pausas, mas eu não edito o sentido. Então deve ter passado um monte desse, mas só pra mostrar, viu, ó. Na roda eu também então me dê um desconto, né? Deixa eu pegar essas minhas migalhas de vitória e ser feliz. Ressoam com muitas pessoas, mas que seus diretores... encontrar filmes, obras e filmes que ressoam com muitas pessoas, mas que seus diretores e roteiristas não tinham muito conhecimento da área, só sabiam que precisavam contar aquilo. Um exemplo disso é Tropa de Elite. O argumento já era tão bom, a conturbada história da violência, polícia e tráfico no Rio de Janeiro, que só foi necessário aprenderem o básico da estrutura de uma história. O importante foi manter aquela vontade de fazer algo que ressoasse com a verdade daqueles que contavam a história. Equilíbrio. É nesse sentido que narrativa não serve pra nada. Ela é o conjunto de técnicas que vão aumentar a probabilidade das pessoas permanecerem lendo, mas em si... Pensa assim, gente, é que às vezes o pessoal não entende a importância de você seguir certas técnicas. Simples, não é só você que tá fazendo história. São 8 bilhões de pessoas, são milhares de milhões de pessoas agora tentando ganhar a vida criando uma boa história. De verdade, você vai negligenciar 0,1% de chance a mais de ter uma chance? Se você soubesse, ó, vamos dar um exemplo. Isso acontece com a famosa crendice. Você vai lá, vai apostar. Em 1 milhão de pessoas. Se você ficar de cabeça para baixo, você vai ter... Isso aí é só assinando na crônica, tá? Anacrônico não. Vocês entenderam. É só um exemplo. Se você vai apostar, mas é uma verdade. Se você ficar de cabeça para baixo, enquanto você está vendo o resultado, você vai ter mais 0,000000001% de chance a mais. Isso é uma verdade, tá? Tem sentido. Você não faria? Já tem milhares e milhares de pessoas tentando fazer o que você faz. E se essa micro chance a mais, por que não? Então se você não está só concorrendo com escritores hoje em dia, com roteiros de hoje em dia, mas dos passados.
você vai realmente não estudar roteiro, não estudar narrativa para isso? Essa é a importância de você estudar histórias. Porque até mesmo você tem que estudar o seu público atual. Talvez um autor da década de 40 não conseguisse lançar um livro bom hoje, porque o público hoje mudou. Mas ele ainda é um grande escritor. A única coisa que esse escritor vai ter dificuldade é de fazer a percepção de público. Mas se ele já tem a maior ferramenta que é criar boa história, rapaz, ele fazer uma percepção simples de público não vai ser tão difícil quanto a incrível capacidade de criar uma boa e maravilhosa história. Ah, pega Tolkien, acho que foi Tolkien e o outro autor lá, veja o que eles falaram sobre o filme do Walt Disney. A crítica que eles fizeram ao filme do Walt Disney de Branca de Neve, se eu não me engano. Acho que foi o primeiro Branca de Neve? Foi, Branca de Neve foi o primeiro. O que eles falaram, se eu não me engano, foi Tolkien mesmo. Sobre eles assistiram e o que eles acharam do primeiro filme da Branca de Neve. Só pra vocês terem uma noção lá. Vocês não precisam concordar, tá, gente? Mas ali tem uma verdade, mesmo que talvez meio destemperada. Não é um motivo disso. E talvez um pouquinho elitista, mas a gente não entra nesse caso. E mesmo que você use todas as técnicas perfeitamente, não importa, alguém não vai gostar. Porque gostar ou não de algo vai muito além da qualidade técnica daquilo. Faz parte da nossa experiência humana. Temos infinitos elementos que influenciam a gente curtir ou não alguma coisa. E você não tá certo nem errado por curtir ou odiar algo. Só que ao contrário do que dizem por aí, pelo menos na minha experiência, conhecer e curtir tanto analisar as técnicas narrativas por trás das histórias me fez gostar mais ainda das obras. Na verdade, o meu exemplo é um pouquinho ao contrário. Eu passei a conseguir assistir obras ruins porque eu estava racionalizando ela. Um exemplo cabal gente, Thor, Amor e Trovão. Eu passei com meu pai e o meu irmão, não em sequência, tá? Porque nenhum deles tem tanta paciência para falar igual eu. Mas eu passei meu pai, meu irmão. Não, o meu amigo se mandou quando eu comecei a reclamar, mas eu passei 2 horas no total reclamando do filme do Thor, Amor e Trovão. Olha que loucura. 2 horas reclamando. Literal, o filme pode não ter me dado um entretenimento naquele momento que eu tava assistindo, mas ele me deu 2 horas de conversa com meu pai e meu irmão. No mínimo, o filme me deu a oportunidade maravilhosa de xingar ele com toda vontade do mundo. E tem filmes da minha vida. Vamos lá, eu fiz um tier list. Príncipe do Egito. Eu falo 10 minutos desse filme e já começo a chorar. Eu lembro das músicas do Príncipe do Egito e começo a chorar. Ou seja, um filme que eu amo, com todo o âmago do meu ser, que é muito importante para mim em todos os sentidos, eu não consigo falar só 10 minutos sobre ele. Além de maravilhoso e incrível. Palavras tão banais como maravilhoso, como incrível, como 10, como 11. Já é um filme ruim. Eu consegui ficar 2 horas reclamando dele. Querendo ou não, ao você falar mal, é uma forma de... Ainda é valorizar esse entretenimento que eu tive ao falar mal de jogos. Então, às vezes, você estudar uma obra e ver o que essa obra não lhe agrada, às vezes, tanto entretenimento quanto você vê uma obra ruim. Uma obra ruim não, uma obra boa, por exemplo. Então, às vezes, mas aí isso aí é pessoal pra caramba, tá, gente? Eu já vi gente que foi estudar como se faz roteiro, ou foi dar uma racionalizada em fórmulas narrativas, igual eu. Eu não sou especialista em nada. Narrativa deve ter 1 trilhão. Eu não sou capaz. Eu sou bom em palpitar em obra pronta, por exemplo. Que é outra coisa. Criar uma obra é uma coisa. Palpitar em obra pronta é outra. Narras ele, literalmente, ele deve criar a história e tal, ele falou já. Mas gente que fez o que eu fiz, amigos meus, que eles, na verdade, ganharam acessibilidade a não conseguir nem assistir obras medíocres. Ele percebe, ó, errou aqui, ai meu Deus, ele errou aqui, ele podia ter acertado aqui. Ou seja, esse sentimento, ao você assistir obras ruins, de desconexão de errou aqui, nossa, que diálogo forçado, as pessoas não valorizam isso. Já eu consigo dar uma valorizada. É com animação? É com animação. Eu fiz no meu canal, eu analisando, o meu exemplo foi que eu tava fazendo um curso de animação 3D. O professor deu, acho que 3 horas pra gente fazer uma animação 3D lá, modelar e fazer a animação. A gente enviou pra ele conferir. Eu fiquei lá mais tempo depois da aula, tá? Eu gostava de conversar com os professores. Do nada eu vejo meu professor rindo. Eu falava com ele. Quando eu fui ver, ele tava rindo porque ele tava se divertindo com os erros dos alunos. Ele vendo a gambiarra que os alunos fez. Um aluno
animou só um lado, ou seja, a animação só faz sentido se a câmera estiver num canto. Ele foi percebendo que a animação o pessoal não juntou, não colocou junta, vendo que o cara só modelou o nariz, não colocou um nariz novo, ele só puxou pra fora. O óculos do personagem ele tava modelado na pele, então era um óculos de pele. E por aí foi vendo. E ele se divertindo no mundo, ele rindo, mas com uma risada que eu gosto de falar de risada gostosa, aquela risada que você nem sabe o que tá acontecendo, mas você se sente feliz ao ouvir esse tipo de risada. Eu fui ver o que tava acontecendo, ele tava se divertindo com o erro. Se divertindo vendo coisa ruim. E esse é um estado que ele só conseguiria ver isso porque ele sabe a forma certa. E ele tava se divertindo com o pessoal que não sabe fazer, mas ele tentou. Você se divertindo com a tentativa. Aquilo que eu falei lá no comecinho, de você se divertir com um processo de melhora. O que acontece do pessoal não conseguir fazer isso é muito diferente. Por isso que hoje em dia você pega uma empresa nova, uma empresa recente, um vídeo no YouTube e você não tem o mesmo juízo do que com uma empresa bilionária. Existe o erro por negligência e o erro por falta de capacidade. Madame Teia, por exemplo, tem desculpa que ele precisa daquele jeito. A não ser. Tá na escrita, o pessoal falou. O filme era pra ser uma coisa, o pessoal trocou na canetada o que era pro filme ser, e aí o filme foi só uma massa de retalhos gigantesca. Então, ou seja, existem obras que são ruins por incapacidade e obras que são ruins por incapacidade e por negligência. Não é à toa que eu acabei de falar de Dragon Ball. Começo a perceber a sagacidade dos autores, como eles manejam coisas complicadas, o planejamento ou No meu caso, saber mais como obras são feitas me deu a valorização do processo. A valorização de ver, ele errou, mas ele ao menos tentou. É muito diferente. Um monte de gente vai ter essa experiência, mas nem todas têm. Quando você vê a história, o autor queria isso, mas ele errou aqui. Então você acaba valorizando isso. É o famoso passapano ou colher de chá, que o pessoal fala para autor. Coisa que você já não teria com autores renomados. Pô, o cara, ou pior, quando você vê uma obra que metade da obra é incrível e a outra metade é ruim. Ou seja, o autor, ele consegue, ele só não se esforçou. improviso. É uma nova camada para aproveitar, além da trama, da mensagem e do Olha que coisa horrorosa que eu vou bater de novo aqui. Uma nova camada de experiência. Ele falou, em uma frase, ele resumiu o que eu fiquei 20 minutos falando. simbolismo. Seja isso consciente pelo autor ou não. Ver como tudo isso se conecta me faz admirar mais ainda os autores. Isso aconteceu com One Piece, uma história que eu nunca me interessei pela estética ou pelo tema de pirata. Mas ao ler, não conseguia parar de pensar como o autor mandava bem e comecei a pegar gosto pela coisa. Ainda tenho minhas críticas e meu gosto pessoal, que acha certas partes... Isso, gosto pessoal. O que é gosto pessoal? A sua vida pessoal com as obras. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estava extremamente saturado de 3D. Eu assisti Lightyear, por exemplo, eu olhava aquela animação 3D cheia de detalhe e eu só pensava, que porcaria. Enquanto meu pai do meu lado, nossa, que animação, é tipo real, né? É tipo real. Se você prestou atenção no que eu falei, um paralelo com meu pai já interpretou. E eu, vendo aquela animação e sentindo ela tão sem alma, porque não tinha nada lá. Era bonito pelo bonito. Era técnica pela técnica. Era um milhão de processos de produção que não me impressionava. Aí chegou Elementos, de novo falando de Elementos, porque é uma obra nota 8zinha que o pessoal bateu desproporcionalmente, mas eu entendo. E eu desgostoso com animação 3D realista, aquele gosto ruim na boca que eu não aguentava mais. Aí veio Elementos. Eu tava feliz, pelo menos vai ser um romance, né? Tem pouco romance de animação hoje em dia, né? No máximo que a gente tem é obras com romance, não de romance. Bom, vamos lá, eu gosto, pelo menos vai ter romance. E eu não achei que o ponto mais forte do desenho de Elementos fosse a animação incrível. Não porque ela é realista, mas é porque esse realismo é uma das poucas obras realistas que se justifica ser realista. Exemplo, Wish. Quem aqui não achou Wish muito mais único e belo nas concept arts do que naquela animação emulando a animação estilizada? Quem aqui não achou? Já quando eu fui no concept art de Elementos, eu achei legal. Eu achei bom. Eu não achei, tipo, nossa, seria muito melhor se fosse nessa concept art. Não, eu achei, tipo, a linguagem que foi escolhida para passar Elementos se justificou a um ponto que Elementos se tornou melhor porque ele escolheu uma forma, uma linguagem boa de se passar. Elementos não seria Elementos se Elementos fosse um Aranhaverso, uma animação estilizada, não seria tão bom quanto ele foi com a animação 3D realista. Então eu senti em anos uma obra sendo com 3D realista e esse 3D se justificasse. Aí eu falei isso para um amigo meu que não gostou de Elementos e falou: cara, você tá forçando. Você tá forçando. É só bonitinho, só tem luz. Você tá vendo?
o gosto pessoal diz muito mais sobre você, mas também é o seu estado de espírito, se você quiser dizer assim, de como você vai consumir a obra. É a sua sensibilidade dado a sua vivência nesse mundo do entretenimento. Ou seja, tudo bem você não gostar. Hum, ele não gostar. Esse meu amigo, ele falou, realmente, a animação de 3D de Elementos é muito bonita, mas, pô, eu não, é bonita, eu falei, ele falou, é bonita, ele percebe. Você acha que, você viu a concept art no final? Vi. Ou as do pós-roteiro? Vi. Você acha qual ficou melhor? 3D ficou melhor. Você acha que Elementos, ele se justificou ser 3D realista? Ele falou, sim, se justificou. Mas por quê? Pra mim, foi um ponto extra pro filme, e pra ele foi só um ponto neutro. Por que foi um ponto neutro? Porque ele não tava tão desgostoso com a animação 3D realista quanto eu. Ele, esse meu amigo, nem muito de animação ele gosta. Entre aspas, né? Ele gosta de animação, mas ele é mais do cara dos animes. Ele é mais do cara dos animes. Então ele gosta de 2D, basicamente. Ao ponto que ele gostou de Aranha Verso mais porque emula 2D do que pela revolução, da brincadeira. Pra você ter noção. E muita gente sequer sentiu essa experiência de elementos por causa do roteiro mais meia boca. Olha que loucura. Aí vai. Então, tipo, a obra pode ter elementos universais, tipo elementos ser bonito. Elementos ter uma linguagem que se justifique dentro da sua própria essência. Mas por que isso seria um ponto positivo ou um ponto negativo? É aquilo que eu te falei lá quando o menino me quebrou, tá? O diálogo é ruim. Por que tira um ponto? Por que o diálogo ruim tira um ponto? Não tira dois? Não tira meio? Por que tiraria um ponto? Porque não poderia ser um ponto neutro? Se você nunca pensou nisso e chegou até aqui, impossível você ter chegado até aqui, mas é algo legal para se pensar. Não tão legais, mas fica impossível não querer continuar a ver como o autor vai conectar tanta coisa no futuro. Então, hoje em dia, posso dizer que se a história tem uma alta qualidade técnica, é capaz de eu me interessar por ela, independente do resto me agradar. Sinto que aumentou meu leque de opções, porque as que tem tema que eu gosto já tem vantagem independente da execução, e as que tem uma execução ruim e um tema que eu não gosto, eu já não ia ler mesmo. E a perspectiva desse... Tudo que eu falei resumido nessa frase. Exato. Exatamente. É o seu nível de passar panos, da sua experiência, né? Se o tema te agrada, igual o romance, um romance medíocre pra mim, eu consigo passar. Um romance medíocre pra mim, eu consigo passar. E eu entro em catarse quando eu vejo um romance bem feito. Uma comédia romântica, por exemplo. Eu gosto de falar isso aí porque romance é um estilo que ele é meio sucateado. Se eu falasse ação, se eu falasse shonen, se eu falasse drama, se eu falasse... Acho que até comédia por si não é tão fora da curva quanto romance. Até porque muita gente não gosta de romance. Gosta de obras com romance, não de. É bem diferente. Esse vídeo não serve só pra narrativa. Devido às proporções, o mesmo acontece com prosa ou quadrinização. São elementos... Na verdade, isso daí funciona com quase todos os elementos da vida. Da vida. Por que você acha que muitas pessoas, quando vão vivendo a vida, vão ficando cada vez mais amargas? Porque elas andaram por muito mais, né? O pé dói mais quando você anda 1000 quilômetros do que quando você anda 100 quilômetros. Os pés vão doer mais. Então, esse tipo de pensamento, essa linha de raciocínio, funciona para inúmeras formas da sua vida, né? Por isso que, às vezes, você só precisa fazer a conexão. Elementos que quase ninguém percebe e que possuem certos pilares. Aí, ó, eu vivo falando da quadrinização de Dragon Ball, que ela é incrível, ó. Quando falou quadrinização, o que que ele falou? Dragon Ball. Eu vivo falando isso daí. Acho que eu falei lá no meu guia de Dragon Ball. Por que, gente? Eu fico falando, por que a quadrinização de Dragon Ball é tão boa? Porque parece que tem movimento sem ter, de tão fluido que é. Você só vai vendo, assistindo, quase, você vai montando a luta na sua cabeça, você vê os movimentos, você vê o ponto A, o ponto B, e você percebe o quão incrível é. Coisa que talvez se você não consiga perceber isso também, né? Eu tinha um amigo que ele lia mangá quase como se fosse um livro. Ele só lia os diálogos, ele nem olhava direito. Ao ponto que ele me indicou um mangá pra ler, a arte era tão poluída que o que ele falava lá, eu não conseguia ver no mangá de tão poluído que era o mangá. Não era mangá, era o mangá da Coreia. Eu esqueci como é que chama. Eu literalmente não tava conseguindo entender o que estava sendo mostrado, né? E umas caixas de diálogos gigantescas e uma arte, tipo... E pra piorar, era colorido, pô. E uma coloração meio pesada. Você não conseguia... Às vezes o personagem se fundia com o fundo. Eu ficava, meu Deus! Ai, que dor, não tô entendendo nada do que tá acontecendo, pô. Ao ponto que ele depois foi me explicar a história, né? Aí, dica, esse manhwa, acho que é manhwa que chama, depois de uns quase 50 capítulos, que são maiores, né? São feitos para ler no computador, ele ficou bom. A arte melhorou, ele começou a
a não colocar tanta cor, tanto escudo, tanta luz ele simplificou um pouquinho a cor, ficou melhor. Só que, cara, eu literalmente cheguei nesses 50 sem entender nada. O meu amigo que leu pra caramba e entendeu, ele teve que narrar a história. Ou seja, eu tive uma experiência melhor com o meu amigo narrando os 50 primeiros capítulos do que eu lendo esses 50 capítulos, né? Sensibilidades diferentes. Até porque acho que ele já percebia o padrão, os maneirismos dos Mauá, que toda forma de mídia tem um seu padrãozinho, seus que a gente gosta. Que não é um padrão tipo de eficiência, é um padrão de maneiro, uma identidade própria. De boas práticas, mas que podem ser percebidos de formas diferentes por pessoas diferentes. E tudo continua evoluindo. Novas tecnologias pedem novas formas de contar histórias e se adaptar. Webtoons, capítulos de mangás e livros que são feitos para... Não lembrava disso, tá? Não lembrava. Eu assisti esse vídeo aqui faz um tempinho já. Acho que quando ele lançou, e minha memória não é muito, é meio ruimzinha, tá? Nossa Deus, sua memória é muito ruimzinha e você puxa um monte de coisa de cabeça. Eu já recebi esse tipo de elogio e falei, então imagine quantas vezes eu tenho que repetir as coisas pra minha memória ruim parecer boa. Quantas de coisas eu tenho que... Gente, eu já assisti animes que eu já tinha assistido, pra você ter noção. Tipo, eu não gostando do anime até cheguei a um ponto, tipo, faltando 3 episódios pra acabar, que eu lembrei de tudo. Pô, já assisti isso daqui, pô. Eu comecei um anime, meu My Anime List, porque eu comecei a assistir obras que eu já tinha assistido, sem perceber. Serem consumidos semanalmente, filmes, séries e por aí vai. A base evoluiu por milhares de anos e nos dias de hoje podemos dizer que estamos no ápice ou muito próximo dele. Graças à tecnologia podemos comparar tudo que... Nem ferrando. A gente demorou milhares de anos para otimizar para um padrão muito específico. Hoje em dia o padrão tá ficando ainda pior. A internet, ela deu mais opção, ela deu mais concorrência, ela deu mais diversificação. Ela tornou o público ainda mais diverso do que ele sempre foi, porque hoje em dia você não tá refém da indústria. Hoje em dia, na verdade, as obras estão ainda mais difíceis. Elas estão ainda mais difíceis, estão ainda mais únicas por si. Na verdade, existem técnicas, tá? Ou seja, quando você faz um mangá preto e branco, você tem técnica de mangá preto e branco. Quando você faz um mangá colorido, você tem técnica de mangá colorido. Então, quanto mais camada você vai colocando, mais difícil vai ficando e mais difícil de otimizar essas histórias são. Bom, é só ver filme de herói, pô. Quanto filme de herói tem que ralar e errar para chegar em um padrão. E esse padrão ainda encheu o saco por um pouquíssimo tempo, nem 10 anos, para você ter noção de como as coisas funcionam. Então, imagina a internet não só diversificando a qualidade, mas também o público. Porque agora você vai ter pessoas que elas podem comparar obras com obras antigas. Cansei, tipo, o gosto é o seu estado de espírito com as obras. Então imagine esse estado de espírito não podendo ser nem previsto, basicamente. Nem podendo ser previsto, porque você, em vez de você ter, tipo, 12 anos, mas só vê anime antigo, anime velho. Você tem lá 50 anos, mas só vê um anime recorrente. Por aí vai. Fazemos com o passado e com quase todas as culturas, tudo isso ao mesmo tempo. Fora os estudos neurológicos e a capacidade de monitorarmos a reação do nosso cérebro a várias coisas, inclusive histórias, o que permite um entendimento maior ainda da narrativa e nossa relação biológica com ela. Por isso é comum que pessoas que não saibam de narrativa consigam usar essas técnicas, pois isso tá ligado com nossa mente e como ela lida com informação. É aquilo, né? Se eu faço uma história que eu gosto, pessoas que são parecidas comigo vão gostar. Por isso que você pega obras... Eu ia dar uns exemplos polêmicos, mas porque são mais caricaturais, mas nem precisa. Existe uma obra de um lutador onde ele literalmente fez a obra... Ele fez um filme. Eu esqueci o nome, me perdoe, mas é fácil de você pensar e imaginar. Esse lutador fez um filme sobre a luta dele. Ele fez quase uma autobiografia mais fantasiosa. Autobiografia fantasiosa. E adivinha? O filme foi incrível. Era na época de rock, essas coisas aí, do auge de filme de boxe, mas foi incrível. E esse lutador, ele literalmente, ele não sabia nem o que ele tá fazendo direito. Ele falou isso nas entrevistas, eu acho. Mas ele contou a própria história dele. Ele contou a história dele, de um lutador, da forma que ele gostava, da forma que ele via, sendo real ou não. E isso foi o suficiente para se conectar com as pessoas. Você não precisa... Cara, eu falei isso aqui, você não precisa nem saber escrever para saber contar uma boa história, você só precisa falar. Então, a única diferença é, se você quer fazer uma obra para o mundo gostar, é difícil. Para você fazer uma obra para você gostar, é muito fácil. Não à toa que você vê certos mangás, você vê certos web mangás, você vê certos livros feitos por YouTubers e tal, você lê e você não gosta tanto porque é meio que é feito para mim e meus amigos, não é feito para todo mundo.
e o que dificulta você vender. Então existe a obra arte, a obra venda e a obra entretenimento, que também é arte. Quando você faz uma obra só para você, é uma obra meio egoísta. Quando você faz uma obra para o mundo todo, é uma obra genérica. Quando você faz uma obra específica que você gosta, mas essa obra que você gosta é para os outros gostarem, se torna uma obra de um bom entretenimento. É tipo um equilíbrio entre o que você gosta e o que o público vai gostar. É esse uma das camadas, né? Nesse ponto, o mesmo vale pra lógica. Muitas vezes uma pessoa não pensa conscientemente, haha, irei fazer um ad hominem ou um espantalho. Isso simplesmente nasce do discurso. Só Da que, por mais facilidade. que isso envolva questões biológicas e que o uso das técnicas narrativas no meio pop já estejam quase que maximizados, ainda há espaço para mudanças. Muitas técnicas que eram gerais no passado agora se tornaram de nicho. Existem técnicas que são mais relevantes para um contexto social e cultural, técnicas que geram sentimentos específicos como alegria ou tristeza, ou que servem para histórias curtas, longas, certas mídias. Fora o fato da narrativa se envolver com outras áreas da mídia, como a prosa e quadrinização que eu falei mais cedo, ou a direção do cinema, e várias outras coisas. Pra mim, parece que os pilares da relação narrativa com o nosso cérebro já foram, em boa parte, descobertos. Mas isso talvez. não torna as histórias mais engessadas. Apenas Eu não acho que é porque quando você não sabe o limite, quando você não sabe o máximo, você não consegue saber o que você tem na sua mão tá próximo do fim ou tá longe pra caramba. O que aconteceu é que a gente tem muito mais informação hoje em dia, mas será que essa muita informação que a gente tem, dado ao limite do nosso cérebro, da nossa plasticidade cerebral, se estaria nesse tal limite, né? E talvez a gente conseguiu entender como um cérebro funciona. E agora o cérebro de toda a sociedade. Será que a gente consegue? Porque eu já vi gente falando que alguns especialistas, e de novo, eu não sou minha memória é muito ruim, então eu me esforço para decorar aprender o que está escrito no artigo científico. mas aí os nomes, porque a gente às vezes nem ia citar todas vezes, me desculpe, me perdoem, tá? Se eu estiver falando besteira, corrija aí nos comentários. Mas eu já vi cientistas falando que, mesmo se a gente conseguir emular completamente o cérebro humano, a gente descobriu tudo do cérebro humano, a gente vai ter descoberto tudo de um cérebro humano. Pode reverberar para todos os outros, mas de maneira diferente, que às vezes o excesso de informação pode fazer a gente errar ainda mais do que se a gente só estivesse chutando. Então, ou seja, há a possibilidade, não é o que vai acontecer, da gente descobrir todos os mistérios do cérebro humano, e ainda assim, a gente não conseguir fazer o que a gente achou que a gente ia fazer ao descobrir todas as equações do cérebro humano. Porque talvez é aquela coisa do cada organismo é um organismo. Porque talvez a gente só descubra todo o cérebro humano se a gente tivesse a capacidade de não só analisar cada cérebro humano, concatenar, prever, colocar, e não só isso, em todo momento, todo segundo. Sabe, algo meio cyberpunk, tipo Psychopath, a gente teria que estar conectado a todos os cérebros do mundo, analisando todos os cérebros do mundo, vendo toda a mudança cerebral do mundo ao mesmo tempo, calculando tudo isso. Talvez essa é a única forma da gente ter isso daí. E ainda não tem certeza de que vai dar certo. Ou seja, nos melhores cenários ainda não está totalmente certo, né? Só dando esse espaço aqui, que talvez a gente esteja chegando no ápice de certa área da ciência, que vai liberar mais áreas da ciência pra gente estudar, ou não. Aí é futurologia, aí eu gosto, aí eu uso o famoso, faz dos especialistas, esse especialista tá falando, Dani, é muito interpretativo, ó. Tem, esse especialista fala isso, esse especialista fala aí, joga moedinha e reza. Normalmente, nesse tipo de assunto que é muito controverso, que dói a cabeça de você entender, eu vou pelo que tem mais especialista falando. Pelo menos que eu vejo. Aqui tem 5 especialistas afirmando isso. Aqui tem 4, democracia, eu vou pelo que tem 5. Porque é muito. Quando é futurologia e tal. Porque pelo menos, mesmo sendo futurologia, tem certas coisas que tem certa probabilidade, né? permite que boas ideias cheguem até nossa alma sem interferência. Então, não adianta saber de todas as técnicas. Primeiro escreva, tenha algo para contar, vontade de criar. Então revise e use as técnicas. O que eu falei de novo no comento, a valorização do processo, né? Acho que o maior erro da nossa indústria atualmente é a gente tá querendo muito obra pronta, né? A nossa é muito desmitificado o processo, mistificado o processo e a pouca valorização do processo de uma arte. A gente não quer ter a experiência de pegar uma obra e ver essa obra começando e ela ir melhorando. A gente vê esse processo contínuo de melhora. Basicamente, eu vou dar um exemplo mais claro. Se você é o Twitter, você deve ver. Você já acompanhou algum
Open Commission, o pessoal do desenho lá do Twitter, onde ele começou a desenhar e o desenho dele era feio pra caramba, muito feio, muito ruim. Mas você via que entre cada desenho ele tava melhorando algumas coisinhas e, sinceramente, esse processo dele era mais lindo, era mais impactante, era mais humano do que no final, depois de 1 ou 2 anos, é uma experiência pessoal, aquela arte linda. Ao ponto que, ao você voltar no meio da jornada, você pegou um desenho dele no meio, que não estava tecnicamente feio, nem tecnicamente bonito. Esse desenho no meio, para você simbolizar muito mais, ser muito mais belo e bonito, no sentido de causar sentimentos importantes para você, do que ele hoje em dia fazendo desenhos espetaculares. Enquanto as pessoas iam e elogiavam os desenhos dele cheio de técnica, luz, sombra, blá, 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 eu tava lá elogiando os desenhos lá no meio do caminho dele. Porque aqueles desenhos representavam não só a arte dele, mas entre aspas, a arte da melhora constante do processo de você criar e ser quem você é. Hoje em dia, por causa da indústria, por causa da forma, principalmente da indústria oriental, ocidental, Estados Unidos para cá. Estados Unidos para cá, eu esqueço aí. Da forma que as obras são colocadas hoje em dia para cá, pô, a gente não sabia nem que era dublador. A gente não sabia nem que era roteiro. Já no Japão, você tem uma conexão ao ponto. Já pensou algum roteirista de um filme da Marvel ter que esconder o rosto, porque senão os fãs iam fazer besteira com ele? Iam bulinar ele? Iam assediar ele? Independente se a obra tá boa ou ruim. Tipo, os caras têm um sentimento. Ele é uma celebridade. Um roteirista ser uma celebridade tão grande, se não maior do que os atores. A gente valoriza muito ator. Nossa, Tom Cruise lá pulou ali, se machucou, se morreu, tal. Mas a gente não valoriza tanto o VFX. A gente não valoriza tanto o pessoal que faz a arte. A gente não valoriza tanto o pessoal que faz o roteiro. Já no Japão, porque ao contrário, as celebridades são os artistas. Tem seus problemas, tem suas vantagens. Eu não tô querendo dar uma de moralista aqui, tá certo lá, tá errado aqui. Eu mostrando de uma forma de ver as coisas. E eu gosto. Gosto pra caramba, pra falar a verdade. Dessa forma de ver, a gente valorizar muito mais quem tá com o controle da caneta. Porque a gente consegue, então, ter uma conexão muito mais íntima com o criador. Coisa que a gente não consegue fazer hoje em dia, porque a gente nem sabe quem cria. Na verdade, a gente vê alguns escândalos que tá lá um roteirista, 300 criadores, 300 roteiristas, e a gente não sabe quem fez a história. E por aí vai. Técnicas para fazer com que sua mensagem chegue no coração dos leitores diretamente. Esse é o real valor da narrativa. Mas para alguns, como eu, analisar as engrenagens que potencializam as mensagens é uma arte em si. E para isso que serve o canal. Opa, é uma arte em si. Ou seja, a arte está no desejo de querer criar. A arte está no processo de querer criar. A arte está na entrega do que foi criado. E a arte está na sua percepção da arte. Você está fazendo arte, seja idealizando uma ideia, seja fazendo uma ideia, seja entregando uma ideia, e você ver a arte também uma forma de arte. Talvez não dê para dizer que você seja um artista, mas algo que você está falando é arte. Algo que você está fazendo é arte. Você, como telespectador, está fazendo parte da arte. Seja aquelas artes que todo mundo reclama, de ser uma banana grudada na parede, onde quem está dando sentido é você, ou seja, você está fazendo parte da arte, quanto você pegar uma câmera do celular, achar o céu bonito, tirar uma foto e colocar aquele céu bonito como é o seu sentimento atual. Seja uma arte que você passou 6 meses para fazer, seja uma arte que você viu a luz e a sombra pegando perfeito no seu café, e você se sentiu feliz ao ver isso e registrou esse momento para toda a eternidade. Um simples café com um raio de luz do sol. Só. Isso também é arte. Tanto quanto a arte que o cara demorou 6 meses para ser feita. Você pode ter o seu valor de arte do que você quiser, e isso não tem problema nenhum, tá bom? Mas você não pode dizer que uma coisa é arte porque tem muito esforço, algo não é arte, porque você só clicou num botão e registrou um momento que você se sentiu. Porque às vezes, um simples sentimento pode ser tão intenso quanto vários sentimentos que você tem, tá bom? Mas aí eu só tô conjecturando, tá, gente? Exaltar e aprender com os mestres, percebendo como são mais incríveis do que imaginávamos. E também podemos desvendar porque não gostamos de algo, mas que não sabíamos como botar em palavras antes. Pra quem só se importa com gosto pessoal, narrativa nunca vai servir pra algo. E tá tudo bem, só diversão é o que importa. Mas pra quem gosta de se aprofundar, ela é essencial pra
nenhum problema com quem quer assistir só e assistir, gente. Pelo amor de Deus, gente. É que a gente esquece que o mundo não é feito só de cópias nossas. A outra pessoa, você que tá aí assistindo, se você chegou até aqui, você é guerreiro, parabéns. Nem eu aguentaria ver esse vídeo completo. Mas as pessoas são diferentes. A pessoa que tá do outro lado, a pessoa que tá do outro lado da rua, do outro lado do seu lado, do outro lado, aquela outra pessoa não é você. E se você não consegue entender, o problema é seu. O problema é seu. O mundo não é feito para você e você não é o motor do mundo. Então, às vezes a pessoa não vai querer perder o tempo dela ou investir o tempo dela aprendendo narrativa, ela pode aprender outra coisa. Toda área de especialidade te joga para uma área do mais completo, da mais completa ignorância. E isso é uma verdade. O tempo que você, uma hora que você está estudando para desenhar, é uma hora que não será recuperada para você aprender outra arte. Você não consegue. Então, se você está 100% focado em aprender desenho, você não estaria 100% focado em aprender animação. Então, cada escolha que você faz na sua formação, seja de arte ou do entretenimento, é uma escolha. Talvez a pessoa só escolheu, em vez de eu entender do porquê eu não gostei desse filme, eu vou usar essa uma hora para procurar um filme que eu vá gostar. Ou às vezes eu já vi gente que se diverte mais nessa roleta russa de assistir filme, de escolher filme, do que racionalizando o gosto. Realmente compreender a grandiosidade de uma obra. Fazer vídeos assim sempre é uma roleta russa, então dá aquele like, se inscreve no canal para mais vídeos sobre narrativa e análises técnicas e me diz aí nos comentários qual obra você acha que tem o maior refino narrativo de todas. Eu não tenho capacidade de fazer análise narrativa, eu não tenho, tá? Eu sou palpiteiro nesse assunto, eu tenho certo conhecimento que eu digo assim, eu vivo falando, eu tenho conhecimento de sumário. Eu tenho dificuldade, por exemplo, para identificar em filmes o que é primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Eu falo começo, meio e fim. Para você ter noção. Eu consigo sentir. Eu sou especialista em mim. Basicamente é a única. E nem o melhor especialista, porque minha mãe me conhece melhor, meu psicólogo também. Mas eu sou especialista em mim. É a única coisa. Então eu consigo, eu senti que a partir daqui, a obra muda. A partir daqui, a obra muda. Só que aí, que é primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, eu não sei. Tá? Então eu não tenho qualidade técnica, que eu já falei que eu não sou um cara que gosta muito de estudar. Eu gosto de sentir. Né? Eu sou um cara que gosta de sentir mais. Então, eu gosto mais de. Por que eu não gostei desse filme? Eu pego e eu vou matutando na minha cabeça do porquê eu não gostei, eu vou matutando entre mim, tipo, de mim para mim mesmo, tá bom? Eu gosto mais do processo que eu tenho para percepção do que realmente estudando, tá? É isso. Ou seja, eu tô basicamente não sendo alguém que estuda narrativa, mas eu acabo conhecendo um pouquinho de narrativa por causa de outras áreas de conhecimento que eu triangulo para bater narrativa. Tipo, algo que eu realmente estudei, um pouquinho de neurociência. E por aí vai. O vídeo só foi possível graças... Agora, tá, então só voltando aqui. Então eu não tenho capacidade para dizer narrativa é boa ou qual tem a melhor narrativa. Eu consigo perceber narrativa ruim, mas o qual é melhor é porque como é que é? Um carro, você está assistindo uma corrida. É muito fácil você perceber o carro que errou quando ele bate. É muito fácil. O carro tá lá na corrida, bateu. Ele fez alguma coisa errada. É muito fácil. Agora, você conseguiria lá no topo do primeiro e o segundo ver o que o primeiro fez errado? Seja aquele, você tá lá vendo a corrida. Aí o primeiro foi lá, poxa, ele errou 1 centímetro, ele entrou lá no cascalho, perdeu um pouquinho de tração, aí o cara aproveitou, entrou, cortou, usou o vácuo e buf. Isso é uma análise muito mais complexa do que olhar o carro que bateu, né? Ou seja, apontar defeitos é naturalmente muito mais fácil do que apontar os erros, né? Tanto que quando você vai numa lista de piores filmes, é muito mais fácil de você fazer. Talvez não seja tão fácil para você perceber, porque é vivência, mas quando eu falo, piores filmes, eu consigo fazer uma lista muito mais fácil do que de melhores, né? Porque quando chega, tipo, bom filme, quando chega do nota 8 pro nota 10, já vai ficando difícil. Aí pega 2 do nota 10, aí você se ferra. Seja só isso, meio bizarro, porque eu tava com medo de não conseguir encaixar coisa nesse vídeo. Porque o cara, mas como é que eu vou. O vídeo do Narras estava tão bom que, cara, é impossível incorporar qualquer coisa aqui. Eu consegui só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu não sei se eu vou deixar mais direto. Vou ver se eu faço isso aqui ser um pouquinho melhor, mas eu não tenho tanta preocupação em deixar os meus vídeos assistíveis. Eu conheço, eu sei o que é um vídeo assistível, eu consigo analisar, eu consigo indicar para outras pessoas. Eu não consigo tanto fazer, né? Porque eu sou uma matraca. Meu irmão fala que eu sou uma matraca. Todo mundo que convive comigo sabe que quando eu me solto, eu viro uma matraca. Eu sou o Zé Palestrinho, que a pessoa gosta de me falar. E eu não tô afim de fazer um canal que não seja para isso. Né? Esse canal é muito mais voltado para fazer o que eu gosto
E se você? Eu tô fazendo uma obra muito mais para mim.